Anti-Düring, Friedrich Engels. Parte 1. Filosofia. Capítulo 4. Esquemática do mundo. O ser universal é único. Bastando-se a si próprio, nada tolera ao seu lado ou acima de si. Associar-lhe um segundo ser seria fazer dele o que não é, ou seja, uma parte ou um elemento de um todo mais amplo. Desde que desenvolvemos nossa ideia unitária, por assim dizer, como um plano, nada do que deve entrar necessariamente nessa unidade pode conservar em si a dualidade. Mas também nada pode escapar a essa unidade conceitual. A essência de todo pensamento consiste na reunião dos elementos de consciência numa unidade. O pensamento é o centro da unidade da síntese que faz nascer o conceito de um mundo indivisível e conhecer o universo, conforme o nome já indica, como uma coisa em que tudo se funde numa unidade. É o que diz o Sr. Düring. Nessas afirmações, vemo-lo aplicar, pela primeira vez, o método matemático segundo o qual todo problema se resolve de um modo axiomático sob algumas formas fundamentais simples, como se tratasse de simples princípios de matemática. O ser universal é único. Se uma tautologia, a simples repetição no predicado do que já se exprimiu no sujeito, basta para construir um axioma, aí temos um e de primeira água. No sujeito, o Sr. Düring diz-nos que o ser, como universal, compreende tudo, e no predicado afirma intrepidamente que nada então existe fora dele. Que colossal ideia criadora de sistema! Criadora com efeito, mais 6 linhas e o Sr. Düring, por meio de nosso pensamento unitário, transforma a unicidade do ser em sua unidade. E como a característica de todo pensamento consiste na aglutinação formadora da unidade, pelo simples fato de pensar em si próprio, o ser, o que existe, se concebe como uma unidade, e o conceito do mundo se torna indivisível. Daí se conclui que, sendo o que existe pensado e o conceito do mundo unitário, o mundo real é igualmente uma unidade indivisível. E assim, as coisas do além não têm mais lugar, uma vez que o espírito aprendeu a discernir o que existe na sua universalidade homogênea. Eis uma batalha do espírito comparada com a qual Austerlitz e Iena, Sadow e Sedan desaparecem inteiramente. Em 2 frases, numa página somente, após termos mobilizado o primeiro axioma, conseguimos abolir, pulverizando-o, todo o mundo sobrenatural. Deus, os exércitos celestes, o céu, o inferno e o purgatório, bem como a imortalidade da alma. Como passamos da unicidade do ser à sua unidade? Simplesmente, representando o ser a nós próprios. Desde o momento que estendemos nosso pensamento unitário em torno dele, como plano, o ser único torna-se no pensamento um ser unitário, uma unidade de ideia, porque a essência de todo pensamento consiste na aglutinação dos elementos de consciência numa unidade. Esta proposição é simplesmente falsa. Em primeiro lugar, o pensamento consiste tanto em decompor analiticamente os objetos representados na consciência em seus elementos, como em unir os elementos conexos numa unidade. Sem análise, não há síntese. Em segundo lugar, a não enveredar por falsos caminhos, somente os elementos de consciência podem ser, pelo pensamento, reduzidos à unidade. Unidade essa que existia previamente nesses mesmos elementos ou nos objetos. Não basta que me resolva eu a classificar uma escova de chapuz na classe dos mamíferos, para que a mesma, como que por encanto, apresente glândulas mamárias. A unidade do ser, ou seja, aquilo que justifica a redução à unidade no pensamento, é, pois, justamente o que era mister demonstrar. E quando o Sr. Düring nos assegura que concebe o ser como unidade e não como duplicidade, nada mais faz do que expor uma opinião pessoal que ninguém convence. Seu processo mental, exposto rigorosamente, é o seguinte: primeiro começo com o que existe. Penso, pois, sobre o que tem existência real. A ideia do que existe constitui uma unidade, mas o pensamento e o que existe têm que estar de acordo,
correspondem-se, coincidem. Portanto, o que existe também, na realidade, é unitário, donde se conclui que o sobrenatural não existe. Se o Sr. Turing nos tivesse falado assim, sem subterfúgios, ao invés de nos apresentar os dogmas anteriormente citados, sua ideologia se tornaria compreensível. Querer demonstrar a realidade de qualquer resultado mental por meio da identidade entre o que se pensa e o que existe é uma das fantasias febris mais loucas de Engels. Mesmo admitindo que toda a sua argumentação fosse exata, o Sr. Turing não teria ganhado uma só polegada aos espiritualistas. Estes lhe responderiam com muita precisão. Também para nós, o mundo constitui uma unidade. O seu desdobramento em mundo real e mundo sobrenatural somente existe para o nosso ponto de vista especificamente terreno, de homens pecadores, mas em si e para si mesmo, isto é, em Deus, tudo quanto existe constitui uma unidade. Acompanhariam o Sr. Turing a percorrer seus amados planetas e lhe apontariam um ou vários em que, por não ter havido pecado original, não conhece a distinção entre mundo real e mundo sobrenatural, e onde, portanto, a unidade do mundo é um artigo de fé. O mais cômico nessa história é que o Sr. Turing, para provar a não existência de Deus por meio do conceito do ser, lança a mão da prova ontológica da existência de Deus. Diz essa prova: quando pensamos em Deus, nós o concebemos como a soma de todas as perfeições. Ora, a soma de todas as perfeições implica antes de tudo na existência, pois um ser inexistente é necessariamente imperfeito. Devemos, pois, incluir a existência no número das perfeições de Deus. Logo, necessariamente, Deus existe. É esse, tal qual, o raciocínio do Sr. Turing. Quando ideamos o ser, ideamo-lo como conceito uno. O que se compreende num só conceito é uno. O que existe não corresponderia, portanto, ao seu conceito se não constituísse uma unidade. Deus, portanto, não existe, etc. Quando falamos do ser, e somente do ser, a unidade não pode consistir senão em que todos os objetos de que se trata existem. Na unidade desse ser, e em nenhuma outra, é que se harmonizam, e a expressão aplicada a todos em comum, isto é, que todos são, não só não lhes pode conferir quaisquer outras qualidades, comuns ou não comuns, como exclui por enquanto de nossa consideração todas essas outras qualidades. Temos que nos afastar, um só milímetro que seja, desse simples fato fundamental de que todos os objetos têm em comum a existência para que, desde logo, comecem a surgir aos nossos olhos suas diferenças. Decidir se tais diferenças consistem em que uns são brancos, outros pretos, uns animados, outros inanimados, uns, se assim se quer, terrenos, outros supraterrenos, é coisa que não saberíamos fazer baseando nossa conclusão no fato de que unicamente a existência a todos atribuída igualmente. A unidade do mundo não consiste precisamente em existir, se bem que seja isto uma condição de sua unidade, pois de qualquer modo é preciso evidentemente que ele seja antes de poder ser uno. É necessário levar-se em conta que a existência começa a ser um problema a partir dos limites de nosso círculo visual. A unidade real do mundo consiste na sua materialidade, e esta última prova-se não com algumas frases de prestidigitador, mas por uma longa e laboriosa evolução da filosofia e das ciências da natureza. Mas prossigamos na leitura do texto. O ser de que nos fala o Sr. Turing não é esse ser puro que, idêntico a si próprio, igual a si mesmo, é desprovido de qualquer propriedade concreta, que não representa efetivamente senão uma contraimagem do nada ou da ausência da ideia. Logo, porém, veremos que o mundo do Sr. Turing começa, sem dúvida alguma, por um ser despido de toda diferenciação interna, de todo movimento e de toda mudança, um mundo que não é, no fundo, mais que um reflexo do nada, e não é, pois, senão um nada real. É somente a partir desse ser nada que se desenvolve o estado atual do mundo, diferenciado, mutável, apresentando já uma evolução, um processo de formação. E é somente depois de termos compreendido isso
que chegamos a encontrar de novo, sob essa transformação perpétua, o conceito do ser universal idêntico a si mesmo. Assim, pois, temos agora o conceito de ser num grau superior, em que compreende em si tanto a permanência quanto a mudança, tanto o ser quanto o vir a ser. Uma vez aí chegados, descobrimos que o gênero e a espécie, o geral e o particular, são caracteres distintivos mais simples, sem os quais a constituição das coisas não pode ser compreendida. Tratam-se, porém, de caracteres distintivos da qualidade. Depois de nos termos ocupado disso, continuemos. Aos gêneros, opõe-se o conceito de grandeza, como uma homogeneidade na qual já não se verificam diferenças qualitativas de nenhuma espécie. Dito de outro modo, passamos da qualidade para a quantidade, sendo que esta sempre é mensurável. Comparemos agora esta nítida classificação dos esquemas gerais e esse ponto de vista verdadeiramente crítico, com as ingenuidades, as grosserias e os sonhos febriscentes de Hegel. Verificamos que a lógica de Hegel tem o ser como ponto de partida, exatamente como o do Sr. Düring. Que o ser se manifesta como nulidade, tal como o do Sr. Düring, que dessa nulidade do ser foi que se passou ao vir a ser, cujo resultado é a existência, isto é, uma forma mais elevada, mais rica do ser, tal como no Sr. Düring. A existência conduz à qualidade, e esta à quantidade, ainda da mesma forma que no Sr. Düring. E para que nenhuma peça essencial falte ao sistema, o Sr. Düring conta-nos o seguinte, noutro trecho: do reino da insensibilidade, não se passa ao reino da sensação, apesar de toda a continuidade quantitativa, a não ser por um salto qualitativo do qual podemos dizer que se diferencia infinitamente da simples variação de graus de uma só e mesma propriedade. É exatamente a linha nodal de desproporções hegelianas em que uma adição ou uma subtração puramente quantitativa produz, em certos pontos nodais, um salto qualitativo. É o caso, por exemplo, da água aquecida ou resfriada, para os quais o ponto de ebulição e o ponto de congelação são os nós, ou elos, em que se realiza a uma pressão normal um salto para um novo estado de agregação, nos quais, consequentemente, a quantidade se transforma em qualidade. Nossa investigação tenta igualmente ir até a raiz das coisas, e ao atingir a raiz dos profundos esquemas fundamentais do Sr. Düring, encontra fantasias febris de Hegel, as categorias da lógica hegeliana, primeira parte, teoria do ser, de onde se originam esses sonhos, seguindo as deduções rigorosamente conformes à velha variação de graus de Hegel, e isso sem procurar esconder o plágio. E não contente com haver tomado de empréstimo o seu esquematismo, daquele de entre os seus predecessores que ele mais calunia, o Sr. Düring, depois de ele próprio ter dado o exemplo acima referido, de uma passagem brusca da quantidade em qualidade, tem a ousadia de falar de Marx nestes termos. Como é cômico vê-lo a Marx se referir a essa ideia confusa e nebulosa de Hegel de que a quantidade se transforma em qualidade. Ideia confusa e nebulosa? Quem é que se transforma e quem é cômico, Sr. Düring? Todas essas lindas ideias não são, portanto, estabelecidas de maneira axiomática, segundo uma ordem. São, pelo contrário, tranquilamente importadas de fora da lógica de Hegel, e tanto é assim que em todo este capítulo, a única coisa que tem a aparência de uma conexão lógica interna é a que foi emprestada de Hegel, e tudo, finalmente, resulta em inúteis fantasias sobre o espaço e o tempo, a imobilidade e a mudança. Do ser, Hegel passa à substância, à dialética. Aí, trata das determinações reflexivas de seus antagonismos e contradições internas, por exemplo, negativo e positivo. Depois chega à causalidade, ou relação de causa e efeito, finalizando com o estudo da necessidade. Outra coisa não faz o Sr. Düring. Quando Hegel escreve Teoria da Substância, o Sr. Düring traduz por propriedades lógicas do ser, mas estas consistem antes de tudo nos antagonismos das forças, nos antagonismos, mas a contradição é negada firmemente pelo Sr. Düring. Voltaremos a esse assunto. Depois, ele passa à causalidade, e desta à necessidade. Quando, pois, o Sr. Düring diz de si próprio, nós que não filosofamos de uma gaiola para fora, ele quer dizer, sem dúvida, que filosofa dentro da gaiola, a do esquematismo das categorias hegelianas.